Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Nesse conteúdo, quero explorar com vocês aqui top 5 necessidades do Green Bay Packers para o NFL Draft que está por vir em abril. Então fica comigo que nós vamos falar agora sobre draft e quais são as 5 maiores necessidades da equipe para essa temporada. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show, eu sou o Matheus Cabezudo, esse é o canal do Cheeseheads Brasil. Se inscreva no nosso canal se vocês não são inscritos e, claro, o likezinho de vocês é fundamental para o nosso trabalho. Então deixa o likezinho aí pra gente que é muito importante e eu já quero saber de vocês, quais são as 5 prioridades da equipe do Green Bay Packers, melhor dizendo, no draft desse ano, tá? Isso nós estamos falando antes do Combine, é bom ressaltar. Inclusive, devemos estar soltando aqui, muito em breve, algum vídeo explicativo sobre como funciona e o que é o NFL Combine. Beleza? Vamos lá então. Número 5, linha ofensiva. Quero trazer essa posição aqui porque a gente tem um Dave Bakhtiari voltando para a próxima temporada e ocupando aí quase 30 milhões de dólares no teto salarial. É um salário realmente muito alto, muito significativo, representativo no teto salarial. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um cara top 5 na posição de tackle, mas a saúde dele é um grande fator de preocupação. O histórico de lesões do Dave Bakhtiari, ou melhor, o histórico envolvendo a lesão que ele teve no seu joelho direito, acabou estendendo aí essa preocupação no ano de 2022, fazendo com que ele perdesse 5, 6 jogos durante a temporada e fosse aquela incógnita. Em algum momento ele voltava, outro momento era substituído no meio do jogo. A saúde dele é um grande fator de preocupação. Acredito, né, e de fato o Packers terá de mexer nesse contrato dele, terá de fazer alguns movimentos, né, para reduzir o impacto do Dave Bakhtiari no ano de 2023, inclusive adicionando, quem sabe, anos anuláveis no seu contrato mais à frente. E escolher um jovem talento para a posição de tackle não é algo desprezível, inclusive deveria ser até uma prioridade para o Green Bay Packers nessa temporada, justamente pelo fato de que o seu grande nome na posição de tackle vem passando por problemas envolvendo a sua saúde, e é claro, o Packers precisa trabalhar no draft também pensando no seu futuro. Então eu coloco aqui na posição número 5. Não é a mais prioritária, mas eu acho que o Packers tem que dar uma olhada. Também não é absolutamente desprezível essa posição. Falando de tackle, né? Mas aqui eu coloquei número 5 como linha ofensiva. Pensando nos guards, acho que o Packers está bem servido de guard. A gente tem aqui o Elgton Jenkins já com contrato renovado, bem de saúde, se recuperou bem, terminou bem a temporada. Alguns altos e baixos, mas quando ele voltou para a posição de guard, ele realmente foi muito, muito bem. Terminou bem a temporada. John Runyan, de novo, teve alguns jogos ali que eu não gostei dele, 2 ou 3 jogos, mas se eu olhar ao longo do ano, um titular constante, consistente, gosto da posição do Packers, não é uma posição que eu me preocuparia. Josh Myers, o nosso center, ele pode sim ser substituído nesse ano. É um jogador que teve suas inconsistências. Embora eu particularmente tenha visto até uma curva ascendente, não foi tão ascendente assim para justificar a manutenção dele de forma incontestável. Isso é, um jogador que é draftado à frente do Creed Humphreys, que foi escolhido pelos Chiefs no mesmo draft, deveria ter tido uma curva mais ascendente. Então a curva dele foi uma curva ascendente, mas uma curva muito baixa. Ele também passou por instabilidades e eu acho que de fato seria completamente compreensível o Packers draftar um center em uma posição razoavelmente alta nesse draft,
para colocar em xeque a posição do próprio Josh Myers, que seria um reserva muito bom, mas como titular ainda precisa se provar ainda. Ele realmente sofre com inconsistências. Não acho o jogador desprezível. Não acho que o Packers perderia, seria o fator, a pedra angular que faria com que o Packers deixasse de vencer ou postular a vencer esse ano. Porque acredito que essa curva ascendente possa acontecer em 2023. Porém, é uma posição que podemos de fato ficar de olho. O Packers, quem sabe, pode querer uma substituição aí. Right tackle. Essa sim pode ser a posição escolhida para um investimento de fato alto, né? Primeira ou segunda rodada. Embora o Packers tenha aqui o Zach Tom, que jogou como right tackle e foi de fato muito bem, apesar de não ser um jogador exatamente com o perfil de um tackle. Trazer um right tackle em vez de um center aqui pode ser uma escolha até para matar as duas posições. O Packers pode querer um tackle calouro de alto escalão para que jogue a partir de agora como titular e colocar o Zach Tom em disputa pela posição de center com o Josh Myers, o que eu acharia, inclusive, até mais adequado. Quinta posição para mim mais importante do Packers dar uma olhada, linha ofensiva. E especialmente o right tackle, mas com uma boa olhada também para jogadores que são prioritariamente left tackles. A gente sabe que, em termos de adaptação, um jogador que joga na posição de right tackle no lado direito, vindo do draft, para ser um titular imediato, é prudente que ele permaneça na posição do lado direito. Mesma coisa acontece para o lado inverso, para o lado esquerdo. Uma troca de posições ali, um jogador que está acostumado a jogar na esquerda e vai começar como titular na direita e vice-versa, é um pouco mais arriscado, mas pode ser que tenha que ser o caminho do Packers. Vamos ver como vai se desenvolver o nosso board. A quarta posição para o Packers dar uma olhada. Quarterback. A posição de QB. Eu coloco essa posição aqui para debate e quero saber aí qual é a opinião de vocês. Bom, se o Rodgers voltar para essa temporada, a gente sabe que não vai ser por muito tempo. Ele vai jogar aí até 2024 no máximo. Seria mais 2 anos de Rodgers, talvez, com otimismo, 2023 e 2024. Então, ele não vai jogar muito tempo. E com ele estando no time, Jordan Love deve sair. O caminho mais lógico é que Jordan Love, inclusive, peça uma troca caso o Packers mantenha o Aaron Rodgers. De fato, com as últimas informações que nós temos, não dá para dizer mais que é a tendência à manutenção do Aaron Rodgers. Inclusive, o contrário pode ser afirmado. A tendência é de ele sair, de acordo com as últimas informações que nós temos, mas é importante pensar nisso. Se o Rodgers ficar, ele vai ficar apenas por mais a temporada corrente, 2023, e mais uma, no máximo, sendo otimista. Ele pode muito bem se aposentar no início de 2024 e já precisaríamos de outro jogador. E o Jordan Love, em o Aaron Rodgers voltando, pode muito bem pedir para ser trocado. É muito lógico isso. Então o Packers precisaria de QBs no seu elenco. Mesmo se no futuro breve, no ano de 2024, trouxesse um veterano, mas precisaria de um QB para ser reserva do Rodgers em caso ele ficasse e o Jordan Love saísse. Então o quarterback, uma boa olhada na classe, mas eu digo em rodadas tardias, pode fazer sentido. O contrário, né? Se o Rodgers sair e o Jordan Love ficar, eu acho muito prudente também o Packers draftar um quarterback para ser reserva justamente dele e não precisar gastar, por mais pouco que seja, com um quarterback veterano. Usa toda a sua capacidade de dinheiro disponível para jogadores de outras posições, toda a sua capacidade de investimento. Então, trazer um QB para ser reserva do Jordan Love também faz bastante sentido, talvez até mais sentido do que a própria permanência do Rodgers. Lembrando que em 2008, quando houve a troca de Brett Favre para Aaron Rodgers, no ano que Rodgers assumiu a titularidade do Packers, o time draftou 2 quarterbacks. 2, não apenas um, 2, um de segunda rodada. Então,
é razoável pensarmos que se o Jordan Love ficar, o Packers pode justamente fazer um investimento na posição de quarterback, visto que o próprio Aaron Rodgers, quando entrou nesse histórico, teve um QB escolhido na segunda rodada, o Brian Brohm, que inclusive foi o pior deles. O Matt Flynn naquele ano foi escolhido na 7ª, foi muito melhor e jogou no Packers por alguns anos. A posição número 3 aqui de prioridade para essa intertemporada, pensando no draft, eu diria que linha defensiva, melhor dizendo, na posição de edge rusher. A gente tem aqui o Rashan Gary, que é um ótimo pass rusher, mas está se recuperando de uma lesão complicada que ele teve no meio final da temporada passada. Então é muito possível afirmar que o Rashan Gary vai estar ainda em recuperação nas primeiras semanas do ano de 2023, da temporada regular de 2023. E nós precisamos de mais profundidade nessa posição. E qualidade no seu pass rush nunca é demais. Concordo com o João Lombardi aqui, nosso colega, grande amigo aqui do Cheeseheads Brasil. É a segunda posição mais importante do jogo e nunca é demais um bom pass rush no seu elenco. Então, para mim, é uma prioridade número 3 aqui. Por quê? Porque o Packers já tem ali o seu titular, tem em Preston Smith uma provável saída e Kingsley Enagbare se desenvolveu muito bem. O Packers aí, então, teria um titular em Rashan Gary, um segundo nome com o Enagbare se desenvolvendo bem e uma dúvida em relação à situação do Preston Smith, que pode muito bem acabar saindo também. Quem sabe o Packers pode até querê-lo de volta. Mas draftar essa posição também é muito importante. Acredito que o Packers pode sim priorizá-la, inclusive na sua primeira escolha da primeira rodada. Eu coloco como número 3 aqui, mas não é o que eu acredito necessariamente que o Packers fará, é a minha ordem de prioridade. Eu acho que o Packers pode muito bem draftá-la na primeira rodada e acharia ótimo se o fizesse com alguns dos bons nomes que nós já vemos por aí. Como segunda prioridade, eu colocaria a posição de tight end. O Packers basicamente tem hoje o Josiah DeGuara, que não é um tight end. Então o Packers tem um tight end que não é um tight end. Então o Packers não tem tight end, porque Mercedes Lewis deve sair, Robert Tonyan também deve sair. Se de fato voltarem, são mesmo os jogadores que podem contribuir nessa posição num nível realmente de competitividade grande, nós não sabemos. Então aqui a posição de tight end pode realmente ser bastante visada pelo Green Bay Packers e eu acho que o Packers tem que dar uma olhada de uma forma muito relevante. E número 1, para mim, safety. Adrian Amos estará como um agente livre, poderá assinar um contrato com qualquer outra equipe. Darnell Savage é um jogador que se mostrou realmente insuficiente e se começar como titular nessa próxima temporada, muito provavelmente, acreditando na inteligência de Joe Barry, ele não começará como safety, começará como um cornerback nickel, que foi aonde ele melhor rendeu mesmo no seu baixo nível de 2022. Então o Packers precisa, além de qualidade, profundidade. Então acho que tem que ser uma prioridade no draft. Lembrando que todas essas 5 posições não necessariamente como prioridades são prioridades da primeira, sequer da segunda rodada. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que porque para mim a prioridade número 1 do Packers é safety, que eu quero que necessariamente seja escolhido na primeira rodada, tampouco tight end, que eu botei como segundo na segunda, ou edge rusher na terceira, porque eu botei como terceira posição. Não, na verdade o Packers pode escolher qualquer uma em qualquer rodada, só que acho que essas têm que ser as posições prioritárias. Concordam com esses argumentos? O que vocês acham? O Packers tem que investir em qual outra posição? Faz sentido isso que nós estamos apresentando aqui? Nós queremos saber a opinião de vocês, meus amigos do Cheeseheads Brasil. O like é fundamental, a inscrição no canal também, e nós desejamos aí vocês aí um ótimo processo de draft, porque a gente sabe que o Packers estressa a gente do início ao fim, mas vamos tentar manter o otimismo. Estejam com a gente. Um abraço a todos, falamos na próxima e Go Pack Go!